Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 42. O título do capítulo é Instruções para seres humanos civilizados. Repitam, por favor. Aksham, Dasha, Pranam, Adharma, Dharmau, Chakre, Abhimanam, Rathinam, Cha, Jivam, Dhanu, He, Tasya, Pranavam, Pathanti, Sharam, Tu, Jivam, Param, Eva, Laksham, Aksham Dasa Pranama Dharma Dharma Chakre Bhimanam Ratimam Chajivam Dhanurhitasya Pranavam Pathanti Sharam Tu Jivam Parameva Laksham. Aksham, os raios na roda da quadriga. Dasha, 10. Pranam, as 10 classes de ar que fluem dentro do corpo. Adharma, e religião. Dharma, religião. 2 lados da roda, superior e inferior. Chakre, na roda. Abhimanam, falsa identificação. Ratinam, o quadrigário ou o proprietário do corpo. Cha, também. Jivam, a entidade viva. Dhanu, o arco. Hi, na verdade. Tasya, seu. Pranavam, o mantra védico Omkara. Pathanti, está dito. Sharam, uma flecha. Tu, mas. Jivam, a entidade viva. Param, o Senhor Supremo. Eva, na verdade. Laksham, o alvo. A tradução é a seguinte: as 10 classes de ar que agem dentro do corpo são comparadas aos raios das rodas da quadriga, e o topo e a base da própria roda são chamados de religião e irreligião. A entidade viva, no conceito de vida corpórea, é o proprietário da quadriga. O mantra védico, Pranava, é o arco, e a própria entidade viva pura é a flecha, e o alvo é o Ser Supremo. Repitam, por favor. As 10 classes de ar que agem dentro do corpo são comparadas aos raios das rodas da quadriga. E o topo e a base da própria roda são chamados de religião e irreligião. A entidade viva, no conceito de vida corpórea, é o proprietário da quadriga. O mantra védico, Pranava, é o arco. E a própria entidade viva pura é a flecha. E o alvo é o Ser Supremo. Significado: por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. 10 classes de ares vitais sempre fluem dentro do corpo material. Eles são chamados Prana, Apana, Samana, Vyana, Udhana, Naga, Kurma, Krikala, Devadatta e Dhananjaya. Aqui, eles são comparados aos raios das rodas da quadriga. O ar vital é a energia de todas as atividades do ser vivo, os quais são ora religiosas, ora irreligiosas. Portanto, afirma-se que a religião e a irreligião são as porções superior e inferior das rodas da quadriga. Quando a entidade viva decide voltar ao lar, voltar ao Supremo, seu alvo é o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. No estado de vida condicionada, ninguém entende que a meta da vida é o Senhor Supremo. Nate vidhu swarta gatim e Vishnu durashayaye vahirarta manina. Como não compreende a meta de sua vida, a entidade viva tenta ser feliz neste mundo material.
Contudo, ao purificar-se, ela abandona seu conceito de vida corpórea e sua falsa identidade, que a leva a agir como se ela pertencesse a certa comunidade, nação, sociedade, família e assim por diante. Sarvopadhi vinirmuktam tatparatvena nirmalam. Então, ela empunha a flecha de sua vida purificada e, com a ajuda do arco, o transcendental canto do pranava ou do mantra Hare Krishna arremessa a si mesma em direção à suprema personalidade de Deus. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura comenta que, visto que as palavras arco e flecha são usadas neste verso, poder-se-ia argumentar que a suprema personalidade de Deus e a entidade viva tornaram-se inimigos. Entretanto, embora a suprema personalidade de Deus possa tornar-se um aparente inimigo do ser vivo, isto é para lhe dar prazer em suas aventuras. Por exemplo, o Senhor lutou com Bhishma, e a ação mediante a qual Bhishma trespassou o corpo do Senhor no campo de batalha de Kurukshetra caracterizou uma atitude ou relação dentre as quais há 12. Quando a alma condicionada tenta atingir o Senhor arremessando uma flecha nele, o Senhor sente prazer e a entidade viva recebe o privilégio de voltar ao lar, de voltar ao Supremo. Outro exemplo dado a este respeito é que Arjuna, como resultado de trespassar o Adharamina, ou o peixe dentro da chakra, alcançou como valioso prêmio Draupadi. Do mesmo modo, se como a flecha do canto do santo nome do Senhor, alguém consegue varar os pés de lótus do Senhor Vishnu, em virtude de ter realizado essa atividade heróica no seu serviço devocional, ele recebe como prerrogativa a sua volta ao lar, a sua volta ao Supremo. Hare Krishna. Hare Krishna. Este verso é a continuação da analogia iniciada no verso 41, onde se diz que os transcendentalistas avançados em conhecimento comparam o corpo a uma quadriga, o corpo material a uma quadriga. Então, agora está explicando sobre a quadriga, as partes da quadriga. O verso diz que as 10 classes de áreas vitais que existem dentro do corpo, e aqui se dá os nomes, Prabhupada dá os nomes das áreas vitais, que não são tão conhecidos assim. Para quem lê os livros de Prabhupada, talvez essa seja a única menção dos 10 nomes. Em geral, se fala dos cinco áreas vitais. O Bhagavad Gita menciona os 5 áreas vitais, mas os 10 tem a impressão que é somente nesse verso. Então aqui ele cita esses 10 áreas como os raios das rodas da quadriga. E então a religião passa a ser o topo da roda, a irreligião a parte inferior da roda, a entidade viva se torna o quadrigário da quadriga, o mantra Pranava Omkara então o arco, e a própria entidade viva é a flecha. Antes, a entidade viva corporificada, ou seja, o corpo da entidade viva é o quadrigário, é o que toma as decisões. Como nós sabemos, nós é que fazemos nossas escolhas. Tudo que nós somos hoje é produto de nossas escolhas dentro dessa vida e dentro de vidas passadas. E agora, mais a entidade viva é a flecha. Então, e aí ficou o alvo blanco, em espanhol, né? O alvo, o ponto onde alguém deve acertar dentro. Então, esse alvo é o Ser Supremo.
Então, Vishwanatha Chakravarti vai explicar sobre o alvo, dizendo, então, já que estamos usando o argumento de arco e flecha, parece que a entidade viva e o Ser Supremo são inimigos. Aí ele busca uma explicação dentro das raças, das teorias de raça, Rasa Tattva, para explicar como o Senhor Supremo busca uma relação com a entidade viva e que a relação da entidade viva com o Senhor Supremo é uma relação de liberdade. E é uma relação baseada em Ananda, bem-aventurança. Então o Senhor Supremo e a entidade viva travam uma relação que não está codificada dentro dos conceitos filosóficos limitados pela dualidade, como amigo e inimigo, parente e não parente e tudo mais, dentro da dualidade do mundo material. Então, nessa relação de Rasa Tattva, Vishwanatha Chakravarti é muito esperto, especial, e ele também é o autor da canção que nós cantamos, que nós chamamos de Samsara Dava, e cantamos na hora do Mangalarti aqui, e em quase a maioria de todos os templos do Brasil, com exceção de Nova Gokula, que cantamos Vibhavari Shesha. Então, aqui o tema está dando continuidade à analogia. As analogias são usadas muito no Bhagavatam, porque o Bhagavatam tem o gênero literário de Purana, ou de histórias, como Mahabharata e Itihasa. Então, esse gênero literário exige a contação de histórias, para que, através dessas histórias, as pessoas que não têm tanto tempo, vivem uma vida atribulada e que também na era de Kali já não tem tanta inteligência para simplesmente discutir sutras filosóficos e na raiz de cada palavra, para poder entender perfeitamente o significado das palavras, então que compreendam de uma maneira mais objetiva, mais rápida, mais simples. Por isso o Bhagavatam é próprio para a era de Kali, ele apareceu como o fruto maduro de toda a literatura védica para nos dar este conhecimento dessa maneira. Então as analogias, que geralmente não são muito bem vistas no âmbito da filosofia, aqui elas são bem vistas e elas são apresentadas aqui nessa literatura como um recurso literário para a compreensão do leitor. Então, estamos entendendo o corpo como uma quadriga e vendo, e aqui também no significado Prabhupada traz o conceito filosófico original de que definitivamente nós não somos esses corpos materiais. E esse é o tema que vem sendo desenvolvido, que ontem também nós falamos, e é o tema que é básico para qualquer ser humano civilizado, que instruções para os seres humanos civilizados. Então, essas instruções para os seres humanos civilizados se baseiam em alguns pontos filosóficos que são chamados de siddhantas, que são básicos para desenvolver todo tipo de compreensão a respeito da vida material e da vida espiritual. O nosso grande desafio é esse, entender a vida material e a vida espiritual. Como funciona a vida material, como funciona a vida espiritual, como podemos transitar dentro dessa quadriga, no mundo material e chegar a estar pronto para alcançar o objetivo final, que o alvo, uma palavra interessante como alvo, Lakshan, o alvo, né? Então nós temos esse dever, esta obrigação de não perder o foco, de estar sempre entendendo como é importante a restrição dos sentidos aos objetos dos sentidos, e que os objetos dos sentidos destinam-se ao prazer de Krishna, e que os nossos sentidos devem entrar em contato com os objetos dos sentidos
visando oferecer os objetos dos sentidos a Krishna, para o prazer de Krishna. E chega ao ponto, então, de Vishwanatha Chakravarti explicar essa relação de prazer, dizendo até que mesmo numa relação de inimizade, o Senhor sente prazer por ele poder, junto com um amigo, viver a experiência de inimigo. Isso é interessante. Às vezes, pai e filho brincam de luta. E o pai vê o filho golpear ele, dá com força nele, e às vezes até dói. E o pai sente a dor, mas também sente um prazer, um orgulho com aquilo por ver que o filho está brincando. Ou algum golpe que o menino está aprendendo de judô, jiu-jitsu, capoeira, qualquer golpe assim que seja, que o pai identifica que é um golpe técnico, que o menino usou da técnica que ele aprendeu, e o pai se vê vítima da técnica do menino, mas o pai fica feliz por ver aquilo acontecer. Meninas também, né? Não só meninos lutam, tem muitas meninas que lutam e aprendem golpes e fazem isso também. Então, esse é o tema aqui. Ontem, quando terminou a aula, Daruka puxou um assunto do verso anterior, que como a gente não tem tempo para pergunta, né, de acordo com o sadhana, na programação do nosso tempo, ele observou algo do tema que a gente falou sobre a mulher. E ele diz que, ele apontou aqui que Prabhupada explicou as palavras do verso, que são Yoshitam Sangi Sangam. E ele disse que, Prabhupada fala que essas palavras, Yoshit significa mulher. Então, como Yoshit significa mulher, a intenção de Prabhupada era falar como mulher e não como sexo, como eu havia explicado. Faz sentido, isso, é assim mesmo, mas como podemos entender isso? E harmonizar com a explicação que eu dei ontem para fazer valer ainda a explicação de que a ideia não é sexista. As escrituras védicas não são sexistas, porém, elas acontecem dentro de um contexto. O contexto do Bhagavatam é um contexto de histórias. Aqui tem também histórias. E quando o tema, o texto é mencionado numa conversa entre homens. Há também conversas entre mulheres que falam de homens, né? E aqui há uma conversa que entre homens, e os homens, geral, quando querem se referir à sua fonte de prazer, ou à fonte de prazer comum do sexo masculino, eles se referem às mulheres. Então ainda podemos manter a ideia de que aqui não, o que está sendo explicado, o posicionamento de Prabhupada não é sexista, não é baseado em gênero, mas é baseado na ideia do desfrute material. A mulher aqui entra como o alvo ou como o objeto de desejo do homem. E porque a conversa é entre homens, mas poderia também ser, se fosse uma conversa genérica, como o Bhagavatam tornou essa conversa genérica, trouxe para a Sutta Goswami e Sukadeva Goswami, trouxeram para o Bhagavatam todas essas histórias para que elas se tornassem a referência milenar, como está acontecendo. Depois de milênios que o Bhagavatam foi explicado, foi contado, a história ainda está sendo lida, como nós estamos lendo agora. Mas precisamos entender o contexto. Agora o capítulo trata do diálogo entre duas pessoas, Yudhishthira Maharaj e Narada Muni, né? Não é Narada Muni e Yudhishthira Maharaj? Eu acho que sim. Narada Muni e Yudhishthira Maharaj. E na conversa deles sobre... já falou antes sobre Varnashram, agora está falando sobre seres humanos civilizados. As instruções de Varnashram, agora as instruções... Nessa
conversa, Narada Muni é um brahmachari e o Yudhishthira Maharaj é um grihasta. Eles ambos são homens e eles estão falando sobre a ciência da administração, mas como deve ser ampla a visão de um líder e como ao mesmo tempo de ser ampla deve ser profunda. Não pode se perder o objetivo. O líder não pode... Esse é o objetivo de Narada Muni, dizer para Yudhishthira Maharaj, não perca o foco. Se você vai administrar, administre sem perder o foco. Isso Narada Muni com Yudhishthira Maharaj está dizendo isso. Então aqui na conversa a palavra Yoshit Sangi Sangam, são aqueles que têm apego, Sanga, a Yoshit, a mulher, então são descritos como materialistas, né? Então, mas a minha explicação, embora não tenha esgotado o assunto, porque não dá, esse é um tema que praticamente inesgotável, podemos falar que tem inúmeras referências. A nossa filosofia não é sexista. Se vocês observarem, o nosso sadhana aqui em Campina Grande é muito reduzido, mas há templos que o sadhana é bem mais amplo, que fazem, por exemplo, a recitação do Sikshastakam. E na recitação do Sikshastakam, citam também a tradução. Na tradução do Sikshastakam, que são as instruções de Chaitanya Mahaprabhu, ele diz, Najana Nadana Nasundarim. Então ele diz que ele não é apegado a seguidores, ele não é apegado à riqueza e ele não é apegado a mulheres. E todo mundo repete, as mulheres também repetem, né? Que não deseja se apegar a belas mulheres, né? Que mais ou menos lógico, as mulheres repetem. Quando chega na hora do Tulasi, nós repetimos que faça de mim sua criada. Nós estamos pedindo para nos fazer criadas de Krishna, que são criadas de Tulasi, que são as manjaris. As manjaris são as criadas de Tulasi, porque Tulasi é Vrinda dentro da raça de Vrindavana. E Vrinda é a Gopi que faz as guirlandas, que cuida das guirlandas. E ela tem um grande número de assistentes. Ela tem até uma estufa, onde ela guarda as flores que vai usar no dia seguinte ou em outro momento para fazer as guirlandas. E as guirlandas feitas para quando Krishna e Radharani forem para os bosques, as guirlandas estariam. Ela fez uma cabaninha, que é como uma estufa, e ela guarda as guirlandas ali. Tem passatempos muito interessantes quando as seguidoras de Chandravali, que é a rival de Srimati Radharani, entra nessa estufa e pega as guirlandas. Tem muitas histórias interessantes dentro do humor de Vrindavana. Mas Tulasi não tem gopas, não tem meninos com ela. Então, um menino, para estar associado com uma personalidade que passa todo o tempo da sua vida pensando em cultivar flores, colher flores, fazer guirlandas e oferecer guirlandas a Krishna, tem que ser uma menina. Então, um devoto diz, faça de mim sua própria criada. Porque não é sexista. Ele não tem o preconceito ou o medo de virar uma menina. E o que ele quer é virar uma serva de Tulasi, porque sendo uma serva de Tulasi, ele estará servindo a Krishna. Então a filosofia não é sexista, mas nós somos influenciados pelos conceitos corpóreos de vida, que não é um só não, são muitos conceitos corpóreos. E por causa desses conceitos que nos trazem uma mente viciada em sexismo e uma inteligência discriminadora em termos de gozo de sentido de vida sexual, nós ficamos assim apegados. Então, a observação do Daruka ontem, que foi depois da aula, vocês não escutaram, por isso eu estou trazendo de volta o tema, é muito adequada, mas não contraria o que eu estava explicando, apenas amplia e tem muitos outros temas dentro disso que se pode falar também. A discussão é super atual, os devotos estão sempre discutindo isso, há linhas de devotos que definem que o Varnashram deve ser mais estrito e que dentro do sistema Varnashram deve-se ser mais estrito nas relações com as mulheres,
e isso está baseado filosoficamente. Então eles, baseados na filosofia de que homem e mulher não devem ter associação íntima, então se estabelecem tendências a comportamentos organizacionais e institucionais que às vezes segregam as mulheres. A outra linha que identifica a segregação das mulheres e diz que não é bem assim. O conceito é correto. Não devemos estar tão próximos não devemos incentivar ou estimular os nossos desejos materiais, especialmente o desejo sexual. Não devemos estar tão próximos dos nossos objetos de desfrute, mas não devemos segregar outros seres humanos, porque esses seres humanos são vistos por nós, por nosso defeito, por nossos olhos apegados, de segregar essas personalidades. Devemos estabelecer regras civilizadas para que a sociedade caminhe com toda pureza e toda civilidade dentro de um clima de irmandade, fraternidade, compreensão, respeito, e que o sistema Varnashram prevaleça. Então essa discussão é bem atual ainda. Dentro do GBC tem correntes de devotos que defendem uma e que defendem outra, que acusam o movimento, que estão dando muita oportunidade para as mulheres e que de liderança, que a mulher não devia liderar, e a outra corrente diz que não é bem assim. Então existem essas correntes ainda, e isso é atual, a gente precisa estar atento para isso, e para que a gente entenda, mas entendendo as escrituras, entendendo Prabhupada, nós precisamos reconhecer que Prabhupada não apresenta os temas de acordo com o sexismo. Às vezes ele fala alguma coisa assim despretensiosamente, porque ele mesmo diz no prefácio do Bhagavatam que algumas imperfeições poderiam surgir no Bhagavatam. Mas o Bhagavatam é tão importante que, apesar de algumas coisas imperfeitas, ele iria fazer. Então, nós podemos entender que pode haver alguma imperfeição apresentada que promova interpretações que não são favoráveis ao cultivo de serviço devocional. Nós é que devemos estar atentos. Nosso caminho de serviço devocional é muito delicado, é como o fio de uma navalha, e nós devemos estar sempre muito atentos para não escorregar, não cair, porque podemos nos machucar e nos desviar muito do nosso objetivo último, que é alcançar o Laksham, o alvo, o blanco, né? Alcançar o alvo mesmo, como uma flecha solta, livre, né? Como uma flecha solta alcançar o alvo. Precisamos estar isso, e essa decisão é nossa, essa escolha é nossa. Nós é que temos o dever de fazer essa escolha e dizer: isso é desfavorável para o meu serviço devocional. Pode ser moralmente correto, pode ser eticamente correto, pode ser culturalmente correto, pode ser ecologicamente correto, pode ser correto dentro de todos os aspectos da vida material, mas é desfavorável para a minha vida espiritual, e eu posso escolher não fazer isso. E eu não vou fazer isso, eu vou fazer de outra maneira. Essa escolha é nossa, sempre será nossa. Temos essa liberdade plena de fazer a escolha do nosso destino e podemos criar o nosso karma. Se nós nos estabelecemos no modo da bondade, ficamos atentos para a influência dos outros modos da natureza, nós saberemos fazer escolhas mais acertadas, das quais nós não nos arrependeremos. Isso é muito importante. Então, apresentado o argumento agora e tudo, esclarecendo o assunto do verso de ontem, vamos parar por aqui. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.